Você já parou para pensar que, no mundo de hoje, com tantos perfis e selfies, parece que nunca foi tão fácil mostrar quem somos, mas ao mesmo tempo nunca foi tão difícil saber quem realmente somos. A gente vive essa busca incessante por autenticidade, por uma identidade que seja só nossa. Mas de onde veio essa obsessão? É exatamente essa pergunta que o historiador Carl Trueman responde no livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Ele nos leva numa viagem fascinante pela história, para a gente entender como saímos de uma identidade definida pela nossa comunidade, família e religião, para essa busca individual e psicológica por quem somos. A resposta, como ele mostra, é uma construção de séculos que culminou na tela do seu celular. Neste vídeo a gente vai desvendar as 4 grandes revoluções que criaram o eu moderno, entender por que as redes sociais são o palco perfeito para essa expressão e, o mais importante, descobrir estratégias práticas para manter uma identidade saudável nessa era digital. Se você já se sentiu pressionado a ser autêntico o tempo todo, ou se pergunta como as redes sociais estão moldando quem você é, fica comigo. A gente vai fundo nas raízes da crise de identidade moderna. Trueman mostra que essa nossa ideia de eu não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de 4 grandes revoluções. A primeira foi a Revolução Protestante, lá no século XVI. A ideia de ter uma relação direta com Deus, sem precisar de uma instituição como intermediária, valorizou muito a nossa experiência interior. A consciência individual ganhou um peso enorme. Depois, nos séculos XVII e XVIII, veio a Revolução Filosófica. Depois, nos séculos XVII e XVIII, veio a Revolução Filosófica. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau disseram que a nossa verdade não está mais lá fora, em Deus ou na natureza, mas sim aqui dentro, nos nossos sentimentos. Aquela famosa frase "sou. Como me sinto por dentro" nasceu aí. A verdade migrou do mundo exterior para o nosso mundo interior. Em seguida, o século XIX trouxe a Revolução Romântica. Os artistas e poetas da época transformaram a autenticidade emocional em um dever. Ser verdadeiro consigo mesmo, expressar seus sentimentos mais profundos, virou quase uma obrigação moral. E finalmente, no século XX, veio a Revolução Psicológica. Com Freud e a psicanálise descobrimos o inconsciente. A nossa identidade passou a ser vista como algo a ser descoberto e trabalhado na terapia. A busca pelo eu verdadeiro virou um projeto terapêutico. Essas 4 ondas, somadas, criaram o que Trueman chama de self-psicologizado. Esse eu que hoje sente a necessidade constante de se definir, se expressar e se validar psicologicamente. E onde esse eu moderno encontra seu palco perfeito? Nas redes sociais, claro. Trueman argumenta que as redes são o ambiente ideal para esse self que precisa se expressar o tempo todo. Só que aqui entra um paradoxo. A gente precisa parecer autêntico, mas essa autenticidade é totalmente performada. É o que ele chama de autenticidade performática. A gente escolhe os melhores ângulos, usa filtros, seleciona os momentos mais interessantes, tudo para construir uma imagem de naturalidade. É uma busca por parecer espontâneo de forma totalmente calculada. Além disso, as causas sociais e políticas acabam virando uma espécie de religião secular. A nossa identidade moral passa a ser definida por aquilo que a gente defende online. E nessa lógica, a vitimização pode se tornar uma moeda de troca, uma forma de afirmar uma identidade moralmente superior. E claro, tem a ditadura do like. Nossa autoestima fica refém da validação de um algoritmo. A gente desenvolve um eu espetacular, feito para ser consumido e aprovado pelo público. Então, como a gente pode se proteger disso? Trueman sugere algumas práticas. Primeiro, o exame de motivações. Trueman sugere algumas práticas. Primeiro, o exame de motivações. Antes de postar algo, se pergunte: eu estou expressando algo genuíno ou estou performando para ganhar validação? Segundo, cultive identidades ancoradas. Tenha partes da sua vida que não dependem do feedback digital, como seus relacionamentos reais, seus hobbies analógicos, um serviço voluntário. Tenha partes da sua vida que não dependem do feedback digital, como seus relacionamentos reais, seus hobbies analógicos, um serviço voluntário. E terceiro, pratique o jejum digital. Fique um tempo desconectado para se reconectar com quem você é, longe dos likes e dos stories. Toda essa pressão por se expressar e performar uma identidade tem um custo psicológico alto. O resultado é um aumento nos níveis de ansiedade, depressão e solidão. Trueman descreve a síndrome do self esgotado. É um cansaço, um burnout de ter que ser você mesmo o tempo inteiro. Parece contraditório, mas a obrigação de ser autêntico pode ser exaustiva. Surge também a ansiedade e autenticidade, aquele medo constante de não estar sendo verdadeiro o suficiente, de ser uma fraude. Isso nos sobrecarrega com microdecisões sobre o que cada escolha diz sobre quem somos. E por fim, a solidão conectada.
Temos centenas, milhares de amigos e seguidores, mas pouca comunidade real, pouca conexão profunda. Estamos hiperconectados, mas muitas vezes profundamente isolados. Então, qual o caminho para a cura? Baseado nas ideias de Truman, a gente pode pensar em algumas estratégias. Primeiro, redescobrir narrativas maiores. Conectar nossa vida a histórias que vão além do nosso próprio eu, seja na fé, na comunidade, na tradição ou em um propósito maior. Segundo, praticar a aceitação do ordinário. Nem todo momento precisa ser espetacular e digno de postagem. Nem todo momento precisa ser espetacular e digno de postagem. Valorizar a beleza da vida comum, que não precisa ser performada. E terceiro, cultivar o self-relacional. Investir em uma identidade que se constrói nos relacionamentos reais, onde somos amados não pela nossa performance, mas por quem simplesmente somos, com todas as nossas falhas e qualidades. Navegar por essas águas turbulentas da identidade moderna não é fácil. Muitas vezes a ajuda de um profissional pode ser fundamental. Por isso, quero indicar 2 psicólogos que podem te ajudar nesse processo. O Evandro Ferreira é especialista em questões de identidade e na crise do self na nossa época. O contato dele está na tela. E a Sinara Barbosa, que trabalha com a reconstrução de uma identidade saudável na era digital. Você pode encontrar o trabalho dela no Instagram, @psicoterapiaressignificar. Ambos são profissionais qualificados que podem oferecer o suporte necessário para você encontrar um equilíbrio entre a sua autoexpressão e o seu bem-estar psicológico. Não hesite em procurar ajuda se sentir que o peso da performance está se tornando grande demais. Cuidar da sua saúde mental é o primeiro passo para construir uma identidade mais sólida e menos dependente da validação externa. No fim das contas, a reflexão que Carol Truman nos convida a fazer é profunda e desafiadora. E se a verdadeira liberdade não estiver em expressar cada detalhe do nosso mundo interior, mas em encontrar nosso lugar em algo maior, que o nos transcende? Ou o self moderno, que parece tão livre, muitas vezes se torna prisioneiro de suas próprias performances, preso no palco infinito das redes sociais. A cura, talvez, esteja em redescobrir que somos mais do que nossa identidade psicológica. Somos seres relacionais, comunitários e para muitos espirituais. Talvez, para encontrar quem realmente somos, a gente precise primeiro se esquecer um pouco de nós mesmos, nos dedicando a algo maior. Agora eu quero saber de você. Como você tem lidado com essa pressão por autoexpressão constante? Como você tem lidado com essa pressão por autoexpressão constante? Que estratégias você usa para manter uma identidade saudável? Deixe seu comentário aqui embaixo. Nessa jornada tão complexa, a gente pode aprender muito uns com os outros. Obrigado por assistir e até a próxima.